Bom dia para o Espírito. Estou feliz, estou alegre por tudo aquilo que o Senhor representa, tudo aquilo que Ele faz, aquilo que Deus nos oferece, que é o melhor. Deus oferece aquilo que é bom. Deus é bom. Então a gente precisa, todos os dias, usar da bondade, da misericórdia, da graça de Deus para levantar nossa voz e falar desse poder, desse dom, a graça de Deus, o poder, a bondade de Deus, esse dom que Deus nos deu para compartilhar com as pessoas. Então vai o meu abraço bem apertado em todos aqueles que querem compreender um pouco da misericórdia, da graça de Deus, do favor de Deus. É para isso que nós estamos aqui. Quero te convidar para orar em nome de Jesus. Pai, eu oro agora, Senhor, e te agradeço por mais um dia de vida que o Senhor me concede, Pai. E eu fico muito mais feliz ainda, meu Deus, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia não tem fim. Meu Deus, com essa palavra que hoje nós vamos meditar, eu lhe peço que o Senhor use de todo o seu poder para convencer, para trazer o arrependimento de Deus para o nosso coração, meu Pai, porque só assim nós vamos ter acesso a Ti, através do sacrifício de Jesus, do perdão de Deus. Eu me chego a Ti, meu Pai, abençoando a todos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu tenho uma palavra aqui que verdadeiramente ela vai mexer com a tua estrutura hoje. Ela vai mexer com a sua estrutura, e é para isso a palavra de Deus. A palavra de Deus é para mexer com a nossa estrutura. Então, obrigado, Deus. Mais uma vez eu digo obrigado, Deus, porque o Senhor é maravilhoso, né? Deus é maravilhoso e nós temos que ter essa confiança de tudo isso que Deus é. Tem uma palavra que eu faço ela como algo assim da parte de Deus para mim. Essa palavra está em Naum, no capítulo 1, versículo 7. Eu recitei essa palavra várias vezes. Eu falei dessa palavra. E cada vez que eu penso nessa palavra, cada vez que eu medito nela, ela me fortalece. Então, Naum 7 diz: Deus é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece aqueles que confiam nele. Que você comece o dia hoje, que a gente comece o dia hoje com essa palavra, porque essa palavra vai nos levar para um porto seguro. Deus é o porto seguro. Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, é o porto seguro. E eu não vou me cansar, em nome de Jesus, sempre peço na minha oração para que Ele me fortaleça, para que Ele não deixe eu esmurecer. E isso serve para todos nós. A nossa luta vai ser constante para o mal, querendo nos remover daquilo que Deus nos deu, esse dom, que a fé é um dom, e Deus nos deu. Então não deixa que ninguém tire isso de você. Certo? Vamos combinar assim? Glória a Deus. Mas eu quero ler uma palavra aqui. Eu tenho aqui algumas anotações que eu fiz. Depois eu quero compartilhar contigo em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode ter certeza. Bom dia, irmão Ademar. Pode ter certeza, irmão Ademar, que o senhor hoje vai ter assim comigo e com outros irmãos, uma palavra que vai mexer com a nossa estrutura. Não estou aqui fazendo, falando alguma coisa que eu não estou entendendo. Eu estou entendendo mais um pouco, que é o que vai acontecer contigo hoje. Você vai entender mais um pouco. Diz assim, eu vou ler essa palavra aqui, porque eu creio que essa palavra é muito importante. Portanto, ela está em Romanos capítulo 2. Portanto, é inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas. Vai prestando atenção. Porque te condenas a ti mesmo, naquilo em que julgas a outro. Pois tu que julga fazes o mesmo.
E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas praticam. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? É uma pergunta. Ou despreza tuas riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Glória a Deus. Tem muita coisa aqui nesse texto que eu li. Eu li Romanos, se depois você quiser meditar, Romanos capítulo 2, versículo 4. Essa palavra, ela fala muitas coisas, mas ela nos leva para um único lugar que nós precisamos hoje. E agora eu estou entendendo mais um pouquinho por que Jesus, o Senhor Jesus, começou pregando exatamente sobre o arrependimento. A importância do arrependimento para nós, para nossas vidas, é algo fora do comum. É fora, sim, de qualquer entendimento humano. O quanto isso é importante e o quanto a gente demora para compreender isso. Nós precisamos entender que a gente erra como todas as pessoas. Mas a gente não pode ficar com aquela frase, né, que normalmente a gente usa, todo mundo erra. Não, isso aqui não é brincadeira. O arrependimento precisa acontecer na nossa vida, se é que você quer um dia morar no céu. Se é que você quer dizer, eu estou na presença de Deus. Eu estou falando, meu irmão, isso aqui porque eu tenho buscado a Deus, eu tenho buscado a Deus para chegar num nível que agrade a Deus. Alguém pode estar dizendo assim, mas o senhor já andou num nível que não agradava a Deus? Não tenha dúvida disso. Agora, isso não é para deixar a gente triste. Principalmente aquela pessoa que realmente luta, busca uma mudança, uma transformação, algo real. Algo que realmente tem que estar dentro de nós. Esse desejo, essa vontade. Vamos ver, eu quero deixar o Espírito Santo trabalhar. Eu fiz algumas anotações aqui, eu quero passar para vocês em nome de Jesus. O arrependimento, vai vendo se o que eu falei tem que testificar com isso aqui que eu estou lendo. Arrependimento verdadeiro não nasce no medo da punição ou da culpa. O arrependimento verdadeiro nasce não do medo da punição ou da culpa. Paralisante. O medo é algo que paralisa a pessoa. Mas o arrependimento não nasce disso. Quando a pessoa, quando nós erramos, a gente fica com aquele medo, né? Uma sensação realmente de culpa. Mas o arrependimento não nasce disso. Da onde nasce o arrependimento? Mas sim da revelação da bondade. Da revelação da bondade. E paciência de Deus. Da bondade, da graça e paciência de Deus em nossas vidas. Isso precisa nascer. Isso nós precisamos entender. Você precisa entender isso. Quando percebemos quanto Ele é amoroso. Você, eu, nós precisamos nos dar conta do quanto Deus é amoroso. Sabe que às vezes a gente fala, né?
E o Senhor Jesus também disse que era para nós quem quisesse, né, seguir ele precisava se tornar como uma criança. Esse, esse amoroso, essa palavra, a gente vê muito nas crianças. É difícil a gente ver num adulto. Claro que as pessoas têm. Tem pessoas amorosas. Mas assim, para a gente chegar no início, porque isso aqui, a graça de Deus, ela tem um início na vida da gente. Quanto mais você meditar sobre a graça de Deus, parece que ela se torna mais difícil de compreender. Porque realmente é profundo. A graça de Deus é algo profundo que nós precisamos entender. Paciência de Deus em nossas vidas quando percebemos o quanto Ele é amoroso e que nos perdoa apesar das nossas falhas. Você entender o quanto Deus é amoroso, você vai entender, você vai compreender quanto Ele é amoroso e quanto Ele nos perdoa apesar das nossas falhas. Sabe que essa palavra ela fez eu entender uma coisa. A gente não é preparado para julgar quem quer que seja, como diz aqui nessa palavra. Diz assim, ó, é inexcusável quando julgas. Quer dizer, Deus não aceita que ninguém julgue, nem nós podemos aceitar julgar alguém, por mais que seja. Eu sei que alguém vai dizer assim, vai pensar, não sei, né? Eu estou aqui apenas falando dentro daquilo que o Espírito Santo está me permitindo. Porque tem situações que realmente elas são muito delicadas. Mas aí vem uma coisa chamada Espírito Santo. O Senhor deu o Espírito Santo com propósito. E Ele dá o Espírito Santo com propósito. O Espírito Santo é o Consolador. Quando uma situação foge do nosso entendimento, foge da nossa capacidade de absorver as coisas, aí entra a vez do Espírito Santo, que é o caso agora. Eu estava meditando sobre essa palavra e me vinha coisas muito fortes. Por exemplo, pessoas que estão hoje para fazer alguma coisa porque ela está no limite dela. E é justamente quando nós chegamos no limite é que entra a graça de Deus e o Espírito Santo trabalhando. Para não perder que a gente faça uma loucura. Para não permitir que a gente faça uma loucura. Porque o que acontece quando uma pessoa faz uma loucura? Que é o caso aqui dessa palavra. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que seja, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas. O julgar não é para nós. O julgamento é para Deus. Julgas a outro, pois te condenas, porque julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. Aí vamos entender essa palavra. Como assim fazes o mesmo? Porque nós erramos, nós falhamos. Eu posso não estar fazendo aquilo que aquela pessoa fez, mas em algum momento só pelo fato de julgar, que não é para nós julgar, né? A pessoa se condena ela mesma. Quando o ato de julgar leva a gente à condenação. Então, olha só o Espírito Santo como é sábio. Tu que julga, fazes o mesmo. Aí, mas como faz o mesmo? Eu não fiz o que aquela pessoa fez. Mas tu está condenando agora aquela pessoa. Quem vai tratar com isso? A graça de Deus é exatamente isso. É você ver alguém fazendo algo errado e perdoar ela. Não importa o que vão comentar, o que vão falar.
O importante é o nosso ato de perdão, de misericórdia. Porque veja bem, a gente está tratando das coisas de Deus. A graça, quando o apóstolo Paulo estava orando, a Bíblia diz que ele orou 3 vezes para o Senhor, que ele tinha, né, segundo a Bíblia, um espinho na carne, não diz o que é, mas era alguma coisa que ele precisava muito. E o Espírito Santo disse para ele, né, no caso Jesus, através do Espírito Santo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É quando você está fraco, você está a ponto de cometer uma loucura, é que a graça de Deus vai se manifestar. O Espírito Santo vai te aperfeiçoar. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Só se a gente for a verdade ou o dono da verdade, para a gente fazer alguma coisa do nosso jeito, da nossa maneira. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás o juízo de Deus? Eu estou condenando alguém que fez um erro. E ele está dizendo para mim cuidar, né? Tu te cuida, né? Vamos falar assim, tu te cuida. Porque tu acha que tu fazendo isso, tu vai escapar do juízo de Deus. Quando nós entregamos uma pessoa, né, por exemplo, para a justiça, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque a palavra de Deus, ela condena a gente condenar alguém. Por isso que a gente tem que usar da misericórdia, do perdão. Né? Bom dia, seu Camargo. Deus abençoe o senhor. Tava bom o culto ontem, né? Graças a Deus, coisa boa a gente poder ir com a família, né? A gente fica feliz, que coisa boa. Mas essa palavra hoje, ela está abrindo para mim um leque, eu vou falar assim para nós compreender, sobre a graça de Deus. A graça de Deus, ó, a questão de culpa, né? Ou a gente, quando a gente, até, porque veja bem, a gente se sente culpado às vezes, por causa do pecado, né? O pecado em si na vida da gente, ele nos faz ter uma sensação de culpa. Aí, ó, a respeito da graça, ou despreza as tuas riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando, não se deve ignorar, ignorando a benignidade de Deus que te leva ao arrependimento. O Senhor quer preparar hoje pessoas num nível da sua graça para nós revolucionar o mundo. Olha, Deus precisa hoje de um exército de pessoas que se dediquem à sua palavra, o entendimento, mas aquele que vai salvar a pessoa. A primeira coisa que a gente deve pensar hoje em relação ao nosso semelhante é resgatar ele do erro, do pecado. Isso, porque o pensamento de Deus em relação ao pecador é esse. Deus não faria o que fez enviando o Senhor Jesus. Deus, poxa, falar que Deus sabia é primário. Deus sabia o que Jesus ia passar. O próprio Jesus, sabendo que ia passar pelo que passou, ele se submeteu ao mais alto, né, sacrifício, dá para se dizer, que alguém pode fazer, que alguém poderia fazer, que ele fez, graças a Deus ele fez, para nos salvar. Tem um pregador aí que ele falou esses dias, eu nem o conheço direito, mas eu vi ele comentando sobre algumas coisas, porque ele acertou algumas profecias já, que estão acontecendo agora.
E, e ele diz, está muito perto de Jesus voltar. E aí eu olho para a minha vida, porque eu sei que a gente não tem mérito nenhum. Cada dia eu aprendo mais. A gente não tem mérito nenhum. Não merece nada. E assim mesmo Deus fala com a gente. Por isso que eu faço esses vídeos com o único e exclusivo objetivo de socorrer uma pessoa. Hoje mesmo, olha, está muito forte o que eu estou sentindo. Aquela pessoa que queria fazer uma barbaridade até. Muitas vezes com a própria vida. Eu perdi um amigo assim há pouco tempo. Uma pessoa que eu falei, olha, eu precisava naquele momento que antecedeu o que ele fez, tá num nível espiritual muito, sabe, muito bom, muito importante. Para chegar para a pessoa e falar, por exemplo, assim, olha, não faça isso. Porque a bondade e a misericórdia de Deus, ela quer nos levar ao arrependimento, a gente tem que se arrepender. Remover uma pessoa de algo terrível é sim. Tu tem que mostrar para ela, nós temos que mostrar para ela que Deus quer remover ela mediante o arrependimento. Meu, te arrepende disso que tu quer fazer, pelo amor de Deus. E aí a gente até pode usar algumas coisas, algumas práticas que é do dia a dia. Tu tem família, tu tem filho, tu tem uma empresa, tu tem um trabalho. Meu Deus. A graça de Deus. Essa frase expressa uma profunda verdade bíblica, encontrada em Romanos 2,4. Está aqui, eu anotei. Que muda a nossa visão sobre nos aproximar do Criador. Esse versículo eu quero que você guarde ele e medite nele hoje, para você ver como vai mudar a tua maneira de pensar em relação a se aproximar de Deus. A visão, né? A gente precisa ter uma visão. Jesus trouxe uma visão, né? De uma pessoa pecadora ser perdoada. Jesus tem essa visão. E ele quer nos passar hoje, ele quer que a gente compreenda isso. A visão nossa humana, ela é totalmente oposta. Porque a gente quer condenar, a gente quer julgar, a gente quer fazer tudo que não é para fazer. Então a gente tem que dizer, para aí, pare um pouquinho, a palavra de Deus está aqui. O Senhor Jesus trouxe a palavra, ele trouxe a saída. É saída para você que está numa situação assim. Sabe quando a pessoa, olha só, me lembrei de Abraão. Abraão, ele levantou, né? Ele ia sacrificar o filho dele e o Senhor diz, não, para um pouquinho. Deus chegou no momento de Deus na vida de Abraão. Embora que Deus tinha pedido para ele, mas o que Deus pediu era uma loucura. Sacrificar o seu próprio filho. Mas apareceu o quê? A misericórdia de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus. Deus está fazendo isso hoje. Comigo, com você, com todos nós. E é como a gente não pode esquecer que a graça de Deus, a benignidade, a paciência, a longanimidade, ela leva o homem ao arrependimento. O que tem de pessoas que já tiveram experiência com Deus, serviram a Deus, cantaram louvor, eram pessoas de oração, pregavam a palavra de Deus. Você, meu amigo, você precisa hoje chegar diante de Deus, pedir perdão, se arrepender de tudo que fez, não olhar para a culpa que você sente, porque o pecado ele faz a gente se sentir culpado. Mas olha para benignidade, paciência e benignidade.
Não, não ignore isso, pelo amor de Deus, não ignore a benignidade, a bondade e a misericórdia de Deus. Isso é para você, é para mim, isso é para mim. Eu estou fazendo isso por uma única razão. Eu careço da misericórdia de Deus. Não tem como a gente se apresentar para Deus achando que a gente faz alguma coisa. Não, não, não. Nós temos que dedicar toda a nossa fé em Deus. Ele vai nos tirar do lamaçal de pecado e vai nos colocar num lugar largo, num lugar espaçoso, limpo. Limpo, sabe o que é limpo? O Senhor nos limpa. O sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado. Isso é graça de Deus. Vamos orar. Vamos orar porque eu sei que as coisas de Deus, a gente precisa todo dia fortalecer a nossa fé, orando, meditando e desejando realmente. Senhor, eu quero isso para mim. Eu reconheço que eu preciso me arrepender profundamente. Essa verdade é uma verdade profunda. E é bíblico isso. É bíblico. Quando o Senhor Jesus começou a pregar o Evangelho, ele disse: arrependei-vos, porque a vocês é chegado o reino de Deus. Nós estávamos, agora, né? Me veio aqui, quando eu falei essa palavra, me veio eu creio que é uma revelação. Nós estávamos para fazer o crime. E o Senhor Jesus chegou com arrependimento. Ele disse: arrependei-vos. Jesus está fazendo isso hoje. Nós estamos, sabe, a ponto de cometer uma loucura. E o Senhor Jesus, olha isso, o Senhor Jesus com a palavra, ele remove todos os nossos pecados. E a palavra é essa: arrependei-vos. Não faça. Eu estou dizendo, eu, Júlio da Luz, estou falando para ti hoje como teu irmão. Não faça isso. Eu já fui atrás de pessoas assim que queriam cometer uma loucura. E eu disse: pelo amor de Deus. Alguns eu consegui remover ele daquela loucura, outros não. Só para você ver como a coisa é. E quando eu, em alguns momentos, fui atrás de pessoas, eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje. Para ver que é Deus que faz. Eu não tinha. Esse entendimento que eu estou falando hoje, a tendência dele é crescer. Se eu continuar buscando a Deus para encontrar, o Senhor vai me capacitar, assim como Ele vai te capacitar. Você está buscando a Deus para encontrar Ele, quanto mais você busca, mais você vai ter. Vamos orar. Bem, hoje o seu Camargo está aqui, graças a Deus. Daqui a um pouquinho nós temos a nossa oração, né, o seu Camargo? A gente tem que dizer graças a Deus por essa oração. Estava escutando a pregação antes do pastor Joel e vendo, né, que Deus faz, como Deus age. Como Deus está chamando pessoas para o seu aprisco, para o seu reino, para cuidar. Deus quer cuidar de ti. Deus quer cuidar. Sabe por que Deus quer cuidar? Porque Ele sabe que a gente tem uma esposa, a gente tem filhos, a gente tem amigos. E Ele quer cuidar da gente porque a gente, estando cuidadinho por Deus, né, a gente vai cuidar das outras pessoas. A gente vai querer cuidar das outras pessoas. Nós temos vizinho na direita, vizinho na esquerda, vizinho na frente, vizinho nos fundos. A gente está cercado de pessoas que precisam ouvir a palavra. E quem é que Deus vai usar? Nós que temos perto deles. Então não perca tempo. Pregue o Evangelho. Como disse Jesus: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. O que não crer será condenado. Oramos então. Senhor nosso Deus, amado Pai que está no céu, muito obrigado, Espírito Santo. Eu quero agradecer, Pai, pela vida do seu Camargo, do irmão Ademar e todos aqueles, Pai, que têm acompanhado o nosso trabalho, que é feito com amor, com dedicação, pela fé. Nos arrependemos, Pai. Claro que eu preciso me arrepender. Como que eu vou pregar uma coisa que eu não estou fazendo, não quero fazer? Eu quero, Senhor. Eu quero me arrepender todos os dias, meu Pai, dos meus pecados, das minhas falhas, das minhas fraquezas. É por isso que eu estou aqui, Espírito Santo, para o Senhor fazer a tua obra. Meu Deus, quando uma pessoa, Pai, falha, o primeiro pensamento que vem é nós condenar ela, entregar para a justiça.
O teu pensamento não é esse, Pai. Por causa da tua bondade, é isso que nós precisamos entender. Nós não vamos entregar essa pessoa para o mal, porque nós estaríamos nos aproveitando da fraqueza da pessoa. Então o Espírito Santo, o Senhor sabe como fazer isso. Que essa pessoa se arrependa, Pai. A palavra hoje é essa, que a pessoa se arrependa da loucura que fez, da loucura que quer fazer. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai. O Senhor é longânimo. A longanimidade, Senhor, é uma capacidade de suportar ofensa por muito tempo. E isso o Senhor pode nos dar. Prepara, Senhor, como disse o salmista no Salmo 23, uma mesa farta na presença dos nossos inimigos. Meu Deus, eu lhe peço em nome de Jesus, Pai, a nossa fé, a nossa comunhão de fé é para isso. É para resgatar vidas, almas, Pai. Muitas que estão perdidas, muitas que querem se perder, meu Pai, através dos seus atos errados, ilícitos. Mas tenha misericórdia de nós, Senhor. Espírito Santo, em nome de Jesus, age poderosamente, abençoando, meu Pai, abrindo nossos olhos espirituais, abrindo nosso entendimento. Em nome de Jesus, Pai, eu abençoo a todos, junto com meus irmãos que oram agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus em nome de Jesus. Que bom. Graças a Deus. Eu só posso dizer, para nós finalizar, arrependei-vos, porque a misericórdia do Senhor é grande, a graça de Deus está aí para nós usufruir de algo que Jesus fez, através do seu sacrifício lá na cruz do Calvário. Tá bom? Seu Camargo, irmão Ademar, Deus abençoe. Até a próxima, Deus abençoe.